Lamentações, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 20. Por favor, orem comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por termos lido a tua palavra nesta noite, Senhor. Mas muito mais queremos meditar na tua palavra e queremos ouvir a voz do Senhor através do teu Santo Espírito, Pai. Por isso, nesta noite, nos ensina a adorarmos o Senhor com mais santidade. Nos ensina a temermos o Senhor, assim como a tua palavra nos ensina a temer, Pai. Que o Senhor, nesse momento, Pai, nos dirija, Pai, tanto na pregação como no entendimento, para que se faça manifesto o teu Espírito nesta igreja e possamos compreender mais do Senhor. É a nossa oração, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, com certeza eu creio que todos vocês já ouviram falar em algum grande pintor. Alguns grandes exemplos da pintura têm o seu nome conhecido em todo o mundo. Por exemplo, tem um pintor chamado Rembrandt. Tem inúmeros quadros do Rembrandt. Tanto é que esses dias, numa aula de história aqui da igreja, nós apresentamos chama-se Anatomia, o quadro de Rembrandt. Mas não somente o Rembrandt é famoso, talvez você já tenha ouvido falar do Vincent van Gogh. Que era um holandês, um pintor holandês famoso. Rembrandt também? Os dois, muito bem, 2 pintores holandeses. Se você for querer comprar um quadro, tanto do Rembrandt como do Vincent van Gogh, você vai pagar milhões para ter um quadro desses 2 homens. Milhões. Os dois já estão mortos há muito tempo. Tanto o Rembrandt como o Vincent van Gogh. Mas talvez esses 2 nomes da pintura não sejam tão conhecidos como o mais conhecido de todos os pintores, que se chama Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é famoso porque nós conseguimos lembrar de um quadro do Leonardo da Vinci. Até nos desenhos você vê os quadros de Leonardo da Vinci ali passando no desenho para a criançada. E o mais famoso quadro do Leonardo da Vinci é a Mona Lisa. Mas também é um outro famosíssimo, que alguns até têm cópias na sua casa, que é a Santa Ceia. Aquele quadro onde tem a mesa, onde está Jesus no centro da mesa e os apóstolos ali junto à mesa. Aquele quadro é de Leonardo da Vinci. Claro que nós só temos a cópia, né? Senão nós estaríamos milionários com os quadros de Leonardo da Vinci. Mas, meus irmãos, o que tem a ver Rembrandt? O que tem a ver Vincent van Gogh? O que tem a ver o Leonardo da Vinci com Lamentações? O que tem a ver? E o extraordinário de nós pensarmos desses 3 pintores é que, na verdade, nós também somos pintores. Nós também pintamos. Mas nós pintamos, e eu quero expressar essa ideia de pintura, nós expressamos e nós pintamos Deus. Todas as vezes que alguém nos pergunta sobre Deus e nós começamos a falar sobre Deus, nós começamos a pintar quem é Deus quando nós estamos falando. Nós começamos como que desenhar para a pessoa quem é Deus. Toda vez que nós falamos sobre Deus, nós começamos a pintar quem é Deus. E eu gostaria de perguntar para todos vocês, que tipo de Deus você pinta quando alguém lhe pergunta sobre Deus? Quando você vai falar sobre Deus, que tipo de Deus você transmite para que as pessoas olhem e vejam Deus, conheçam Deus através da sua fala? Que tipo de Deus nós pintamos? Que tipo de Deus nós apresentamos? Meus irmãos, é muito comum nós pedirmos para as pessoas assim: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? E como que a pessoa pegasse um pincel e pegasse as tintas e ela começa a dizer assim: olha, sabe quem é Deus? Deus é amor. E ela joga no quadro a tinta de amor. Mas ela vai mais longe. Ela diz: olha, Deus também é bondoso. E como que ela pegasse e colocasse mais tinta e dissesse: olha, Deus é bondoso. E ela vai mais longe, ela diz que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, que Deus é ajudador, que Deus também é salvador. Mas quando nós fazemos isso, quando nós apresentamos um Deus assim, que tipo de Deus nós estamos apresentando para as pessoas? Que tipo de Deus?
Um Deus que é apenas bonzinho. Um Deus que releva tudo. Um Deus que você pode fazer tudo e Ele não tem nenhuma preocupação com o que você faz. Um Deus que você pode brincar, um Deus que se você fizer errado não há problema nenhum, um Deus que se qualquer coisa que você fizer na vida, tanto bom como ruim, os pecados, vale, tá bom. Só que na verdade, meus irmãos, quando nós pintamos Deus assim, nós estamos criando um ídolo, porque a Bíblia não apresenta Deus apenas bondoso, apenas de amor, apenas de misericórdia, apenas perdoador, apenas ajudador, apenas salvador. Nós temos que apresentar muito mais do que isso. Nós precisamos apresentar Deus como Ele é, como as Escrituras nos ensinam a respeito de Deus. Mas o que tem a ver Lamentações com isso? O que tem a ver Lamentações com isso? Quantas pregações você já ouviu em Lamentações? Quantas pregações você já viu e já ouviu no livro de Lamentações? Meus irmãos, é muito comum as pessoas preferirem pintar Deus, um Deus de autoajuda, que só faz coisas boas, que nunca se ira, nunca pune, nunca vinga. É muito comum as pessoas quererem pensar num Deus assim. Muito comum. Porque faz bem para a alma, ou seja, se eu pequei, se eu ando na vida de pecado, não tem problema nenhum, Ele vai me perdoar. Se eu não mudo, se eu não tenho diferença nenhuma, tá bom, Ele vai me perdoar. E as pessoas preferem pensar Deus desta forma. E é por isso, meus irmãos, por esse problema, que as pessoas preferem pensar Deus apenas num retrato feliz, é que Deus mandou pintar e escrever através do Espírito Santo o livro de Lamentações. É um quadro de tragédia. É um quadro que apresenta Deus de uma forma, de uma perspectiva que nós não gostamos de pensar. É um quadro que foi pintado para que nós leiamos e percebamos quem de fato é Deus. É um quadro para que nós olhemos e observemos e tremamos diante de Lamentações. Porque Lamentações não apresenta apenas um Deus de misericórdia, apenas um Deus salvador. Ele apresenta um Deus de ira e tremendamente irado contra o seu povo. E esse é o Deus da Bíblia. Meus irmãos, é muito comum você chegar nas casas e você ter quadrinhos, fotos. Você tem lá na parede da casa de alguém um quadro sobre a mesa, sobre a escrivania, você tem fotos. E que tipo de fotos nós costumamos colocar ali? Eu nunca entrei numa casa onde eu visse um quadro que apresenta o momento de uma tragédia. Eu nunca vi sobre a mesa, sobre a escrivania, sobre o escritório, um quadro onde seja uma foto de algo terrível que aconteceu. E você olha assim e diz, olha, que coisa terrível aconteceu. O que aconteceu aí direito? Me conta mais. Não. O que nós preferimos colocar sobre as nossas mesas, sobre as nossas estantes? Os momentos mais marcantes. Nós excluímos dos nossos álbuns os problemas que nós tivemos, as horas difíceis da nossa vida. Não existem fotos das horas difíceis praticamente, só dos momentos felizes. E nós costumamos pensar assim em Deus. Mas Deus diz assim, preste atenção. Deus diz assim através de Lamentações, coloque um quadrinho sobre a sua escrivania, um quadrinho sobre a tragédia. Para que vocês olhem para esse quadro, para que vocês olhem para esse retrato e vocês saibam quem eu sou de verdade. E meus irmãos, quando você olha para o quadro de Lamentações, sabe o que você encontra? Fazendo uma leitura em Lamentações, você encontra as crianças morrendo nos braços das suas mães. Isso é apresentado no livro de Lamentações. As mães têm suas crianças nos seus braços e as crianças estão definhando a ponto de morrerem nos braços das suas mães. Está aqui no livro de Lamentações. Basta ler. Mas muito mais. Lamentações apresenta que os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo povo, estavam morrendo nas ruas. Estavam caindo mortos nas ruas de fome. Se não fosse pela espada, era pela fome. Lamentações apresenta mais. Terrivelmente, Lamentações apresenta as mulheres cozendo os seus próprios filhos para lhes servirem de alimento. É apresentado em Lamentações. E Deus, através do Espírito Santo, mandou que fosse escrito para que nós entendêssemos quem Ele é. Mas muito mais. Também apresenta as pessoas mortas pelas ruas
os príncipes sendo enforcados. Lamentações apresenta as mulheres sendo estupradas. E sabem mulheres de quem? Sabem príncipe de quem? Sabem sacerdotes de quem? Sabem crianças de quem? Crianças do próprio povo de Deus. Para que nós hoje olhássemos para Lamentações e pensássemos além do amor, além da bondade, além da misericórdia. Mas a pergunta fica, e alguém pode perguntar, mas Deus tem alguma coisa a ver com isso? Deus tem alguma coisa a ver com isso, com a leitura que nós fazemos, Lamentações? Tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Sabe por quê, meus irmãos? Se vocês forem olhar antes de Lamentações, 40 anos antes, 40 anos, mais ou menos 40 anos antes, Deus levantou um profeta chamado Jeremias. E Deus começa a dizer para Jeremias, vai e fala para eles. Fala que eu vou levantar Nabucodonosor, eu vou levantar o povo caldeu, e o povo caldeu virá do norte, e quando ele vier, ele vai passar espada nas mulheres, vai ter morte de crianças, vai ter morte dos velhos, e Deus começa a mandar ali o profeta Jeremias avisar Jerusalém, que estava destruído, que ele faria isso. E durante 40 longos anos, o profeta Jeremias se levanta para avisar que Deus faria isso, que Deus puniria, que Deus se iraria com Israel. Ou seja, o profeta estava trazendo a palavra de juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre as duas tribos do sul, as duas tribos, a tribo de Judá e também a tribo de Benjamim. Durante 40 anos, Deus mandou o profeta Jeremias avisar. Mas o que o povo fez durante 40 anos? O que o povo fez? Que arrependimento o povo teve? Que preocupação o povo teve com o pecado? Que preocupação o povo teve? Nenhuma. Nenhuma. Continuaram da mesma maneira, do mesmo jeito, não houve arrependimento, não houve transformação de vida, não houve mudança nenhuma no povo, e o povo continuou pecando. 40 anos de aviso, 40 anos de aviso. Mas Deus havia dito através do profeta Jeremias que ele cumpriria a palavra dele, ou seja, que traria juízo sobre Jerusalém, sobre as duas tribos do sul, porque estavam pecando. E aconteceu que no ano mais ou menos 587, 586 antes de Cristo, 587, 586 antes de Cristo, mais ou menos nesse período, ou seja, há mais de 2.500 anos atrás, Deus levantou o chamado Império Babilônico. E o Império Babilônico marchou da Babilônia até Jerusalém e cercaram a cidade de Jerusalém. E na época Jerusalém era cercada de um muro, e o exército babilônico chegou e ficou em volta dos muros de Jerusalém, de forma que ninguém conseguia sair nem entrar. E ali o exército babilônico ficou mais ou menos 1 ano e 6 meses, cercando Jerusalém. Quem saía, como diz o Lamentações, quem saía era morto pela espada. E quem ficava tinha que enfrentar a fome que começou a assolar as pessoas que estavam dentro da cidade. A ponto, como eu disse, das crianças estarem morrendo nos braços das suas mães, as mães cozerem os seus próprios filhos, e depois ainda veio, quando os babilônicos invadem Jerusalém, eles começam a estuprar, matar príncipes, arrastar velhos, ali matando dentro de Jerusalém. Uma imagem terrível da invasão babilônica é descrita no livro de Lamentações. Mas sabe o que é curioso, meus irmãos? Quem faz isso é o Império Babilônico, mas sabe quem assume a responsabilidade? Deus assume a responsabilidade. Deus assume a responsabilidade do livro de Lamentações, para que nós saibamos quem Ele é. Que Ele não é só amor, bondade e misericórdia, mas que Deus também exerce ira. Que Ele exerce também vingança. Que Ele não admite o pecado de qualquer forma, mas Ele executa juízo sobre o pecado. Para que nós pensemos sobre a vida cristã, que a vida cristã não é simplesmente viver de qualquer forma, mas é temer, tremer e andar conforme o ensino do Senhor, conforme a palavra do Senhor. E Ele quer que nós olhemos para o seu livro inspirado pelo Espírito Santo, Lamentações, e saibamos disso. Sabe por que Deus se responsabiliza, meus irmãos? Porque a Bíblia nos ensina, em toda a Bíblia, ela nos ensina que quem comanda todo o ser humano é Deus.
quem comanda todos os impérios é Deus. Para que um rei seja levantado, ou para que um rei seja abatido, quem dá as ordens é Deus soberano. Nós lemos um Salmos que diz que Ele é Senhor dos senhores, ou seja, não existe nenhum homem que se levante sem que seja pelas ordens de Deus. E Deus disse que levantaria o Império Babilônico para que abatesse o seu povo. Não há na Bíblia um momento mais terrível do que o livro de Lamentações. Não há um momento mais trágico na Bíblia do que o livro de Lamentações. Agora acompanhem comigo no capítulo 2. Capítulo 2, por favor. Acompanhem comigo alguns versículos, alguns pedacinhos do capítulo 2. Vejam aí no versículo 1. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Precipitou no céu a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Olha o versículo 2. Devorou o Senhor todos os moradores de Jacó. Versículo 3. No furor da sua ira. Versículo 4. Entesou seu arco, qual inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Versículo 6, demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Versículo 8, intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro, e eles estão juntamente enfraquecidos. Versículo 9, as suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. Versículo 17, fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Capítulo 2, ainda versículo 21. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens, os meus jovens, vieram cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim. Como no dia de solenidade, não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse aqueles do meu carinho, os quais eu criei. O meu inimigo os consumiu. E aí Jeremias, o capítulo 3 que nós lemos, começa a dizer: eu sou o homem que viu aflição. Eu sou o homem que viu aflição pela vara do furor de Deus. Ele está apresentando a mais pura ira de Deus aqui para aquele momento sobre Israel. Está apresentando um Deus que ele apresenta no capítulo 3 dizendo: Deus me colocou como um alvo, entesou o seu arco e soltou a flecha, e a flecha ficou atravessada em meu coração. Eu sinto as dores de ver aquilo que Deus fez para Jerusalém. De ver o que Deus fez para com a própria filha do seu povo. E muitas vezes nós pensamos que Deus, e muitas vezes nós apresentamos Deus por aí, apresentamos Deus que parece que é um Deus que só faz coisas boas. Parece que é um Deus que nunca se ira, que nunca vinga, que nunca executa juízo. Nós costumamos transmitir para as pessoas um Deus assim, pela metade. Pela metade. E sabe o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Nós estamos fazendo a mesma coisa que os falsos profetas fizeram na época do profeta Jeremias. Porque o profeta Jeremias se levantou durante 40 anos e começou a dizer: Deus vai destruí-los. Deus vai executar juízo. Se arrependam, porque Deus trará o juízo sobre vocês. Mas sabe o que os falsos profetas faziam? Se levantavam e diziam assim: não, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Ele não vai trazer juízo. Deus tem grandes planos para vocês. Deus tem pensamentos que estão acima dos vossos pensamentos. Deus tem coisas maravilhosas para vocês. Quando que Ele vai destruir? O templo do Senhor está em Jerusalém. Quando Ele vai destruir a sua própria casa? E os profetas, falsos profetas, começaram a profetizar só coisas boas e não falavam de juízo, não falavam de ira. Mas o profeta do Senhor verdadeiro é um profeta que fala do amor de Deus, mas é um profeta que não esquece de apresentar a Deus por completo. Deus é amor,
mas ele também executa juízo sobre aqueles que não andam nos seus caminhos. Esse é o Deus apresentado pela Bíblia. Esse é o Deus apresentado em Lamentações. É o Deus que nós devemos olhar para a Bíblia e olhar os momentos que nós costumamos olhar e recorrer à Bíblia, são nos momentos que nos cabe para agradar o nosso coração, para satisfazer o nosso ego. Mas a Bíblia está apresentando Deus aqui em Lamentações, em ira. Eu fui lendo Lamentações e li algumas vezes Lamentações, marcando quantas vezes aparece ira. São várias vezes que aparece a palavra ira, que aparece a palavra furor, que aparece a palavra indignação de Deus em Lamentações. Nós costumamos só falar da cruz, mas nós costumamos apresentar um lado da cruz, nós falamos do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas nós esquecemos que também a ira de Deus foi derramada sobre a cruz. Nós evangelizamos e só falamos do amor, mas não falamos também da ira. Mas nesse momento o que acontece, meus irmãos? Acontece como eu disse, alguém vai dizer assim, mas pastor, esse é o Deus do Velho Testamento? Não é o Deus do Novo Testamento. Não é o Deus do Novo Testamento, porque no Novo Testamento Deus muda. Deus agora é um Deus de graça, é o tempo da graça. É o tempo da graça, não é mais aquele tempo, pastor. Deus agora exerce graça através de Jesus Cristo. E é verdade. E é verdade. Mas não esqueça, a Bíblia não diz que Deus mudou no Novo Testamento. Pelo contrário, Deus continua o mesmíssimo. Leiam quando João Batista começa a pregar. A mensagem dele como vem carregada de cuidados, assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que você acha que está por trás da palavra arrependei-vos? Por que arrepender-se? E um chamado à atenção que é para arrepender-se porque o reino está próximo. Por que ele diz que o machado é posto à raiz? Por que ele diz que está a ponto da palha ser jogada no fogo? Você acha que não tem juízo? Você acha que não tem ira por trás da mensagem de João Batista? É claro que está carregado desta mensagem. Mas você diz, mas foi só ele, pastor. E aí o nosso Senhor se levanta e começa a pregar da mesma forma que João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus começa a pregar sobre o seu sacrifício, sobre a obra dele, mas em muitos momentos o que ele fala? Fala sobre o juízo vindouro, sobre a ira vindoura de Deus. Que aqueles que tivessem ouvidos eram para ouvir, porque se aproximava o juízo vindouro do Senhor. E ele fala, em alguns momentos, como na própria cidade onde ele morou, Cafarnaum, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu? Não. Serás abatido até onde? Até o inferno. E inferno, quando você olha para os textos, está percebendo que Jesus está falando de ira de Deus. Está falando que existe um juízo vindouro, próximo, e que a sua mensagem de salvação é sim de salvação, mas que por outro lado, ela tem um lado de ira de Deus, indignação de Deus. Quando você olha os apóstolos pregando no Novo Testamento, você acha que eles pregam só a mensagem que Deus é amor, que Deus é bondoso? Negativo. Eles fazem uma mensagem que falam sobre o amor, mas também avisam o povo sobre o juízo vindouro, sobre a ira vindoura do Senhor. Esse é um verdadeiro evangelismo. Apresente o amor, mas quando apresentar o amor, também deixe para a pessoa a sua responsabilidade, porque você precisa apresentar um Deus por completo, não somente um Deus de amor, mas um Deus que vai exercer juízo sobre aqueles que negam ouvir a sua palavra, negam ouvir os seus profetas, negam ouvir aquilo que é anunciado como o povo negou na época de Jeremias. Esse é o Deus da Bíblia. Mas por que Deus faz isso? Nós precisamos pensar, mas por que Deus faz isso? Será que Deus faz isso sem motivo nenhum? Será que Deus, a seu bel prazer, ele executa toda essa destruição que houve em Jerusalém? Será que ele executa simplesmente por nada? É claro que não. O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? O que atrai a ira de Deus? O pecado. E durante 40 anos Jeremias falou sobre o pecado de Jerusalém. Falou sobre o pecado do povo de Deus. Mas o povo de Deus não estava nem aí. Acompanhem comigo, para vocês verem que Deus não está fazendo algo sem motivação. Que Deus corrige a quem Ele ama. Acompanhem comigo, capítulo 1 de Jeremias. Capítulo 1,
Olhem o versículo, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler todos juntos, capítulo 1, versículo 5. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Por causa da multidão das suas prevaricações. E o que é prevaricação? A mesma coisa de que provocar o Senhor a ira com o pecado. Capítulo 1, versículo 5 foi a leitura. Lamentações. Lamentações 1, 5. Me desculpem. Lamentações. Muito bem, meus irmãos. Todo homem é falho. Lamentações, capítulo 1, versículo 5. Agora olhem, Lamentações, capítulo 1, versículo 8. Olhem esse versículo. Jerusalém pecou gravemente. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Jeremias está dando a ideia de que Deus pegou e tirou a roupa de Jerusalém e disse: olhem para Jerusalém como ela fica. Olhem para ver como ela fica. Ela pecou gravemente. Como eu não exercerei juízo? Deus é justiça. Então como é que ele não vai executar juízo? E sabe, essa mensagem, meus irmãos, é tão séria, que nós costumamos transmitir para as nossas famílias, para os nossos filhos. Nós costumamos transmitir: só Deus é amor, só Deus é misericórdia. E muitas vezes nossos filhos estão aprontando, fazendo o que bem entendem, e nós ficamos falando que Deus é só amor, que Deus é só misericórdia. E esquecemos de falar para ele: meu filho, vamos olhar Lamentações. Vamos olhar em outros momentos da Bíblia. Meu filho, veja quem é Deus. Ande nesse caminho. Mas também saiba que Deus um dia vai cobrar justiça. Que Deus vai exercer juízo. Que um dia haverá trono branco. E tudo aquilo será julgado. Nesse momento você coloca a pessoa para saber que existe uma salvação, mas que também existe uma condenação. Que nós precisamos avisar para aqueles que pensam que conhecem o Senhor. Porque muitas vezes as pessoas só pensam a Deus da maneira bondosa, da maneira maravilhosa. Agora, meus irmãos, como eu disse, o aviso de Jeremias foi por 40 anos. E o povo sem nenhuma preocupação, sem nenhuma santidade, sem nenhum temor, sem nada. E sabe que coisa curiosa? Sabe que coisa curiosa? É que a Bíblia nos apresenta que no final dos tempos acontecerá a mesma coisa. Que no final dos tempos o povo não ligará mais para a santidade. Que as pessoas vão reunir mestres à sua frente para falar o que elas gostam de ouvir. Vão cercar-se de mestres conforme a sua própria vontade. Que o amor de quase todos se esfriará. E que se aquele dia não fossem abreviados, como diz em Mateus, o próprio Senhor falando, até os próprios eleitos, se possível, seriam enganados. Pela iniquidade se multiplicar, diz o texto. Diz o texto que vão viver como nos dias de Noé. E nos dias de Noé são pessoas que não estão preocupados com santidade. Não são preocupados com a palavra do Senhor. E o Senhor avisa então: depois virá o juízo. Olha que coisa terrível. O Senhor está comparando e mostrando a mesma coisa que aconteceu em outras épocas para o povo de Deus. Ou seja, vai ser executado juízo. E é para nós prestarmos atenção. E é para nós apresentarmos às pessoas também a ira de Deus. Não apenas um Deus bondoso, misericordioso, que Deus é sim. Agora tem um sério problema, meus irmãos, para nós caminharmos para o final. Tem um sério problema. Deus está irado. Tem um sério problema. E ninguém consegue acalmar a fúria de Deus. A ira de Deus. Da mesma maneira que Deus estava irado naquela época, Deus também continua, porque Deus não muda. E tem um problema. Então Deus continua também tendo ira. Deus também continua para derramar ira sobre alguém. E é engraçado que se você for olhar para a história, por exemplo, em todo o mundo, mas eu vou usar o exemplo aqui das Américas, quando os navegadores chegaram nas Américas, eles encontraram os povos nativos já aqui. Incas, astecas, maias, os indígenas que estavam, os nativos que estavam no Brasil. Mas, curiosamente, em todos os povos, eles tinham uma prática. Porque quando as coisas começavam a dar errado, quando as coisas não iam bem,
eles pensavam que os deuses estavam furiosos, que os deuses estavam irados. O grande problema desses povos é que eles pensavam nos deuses e não em um Deus só. Mas o que esses nativos, esses povos faziam, eles tentavam acalmar, eles tentavam aplacar a fúria de Deus. Eles tentavam aplacar a ira dos deuses. E o que eles faziam? Eles pegavam crianças e pegavam mulheres virgens e sacrificavam para dizerem: deuses, se acalmem se vocês estão bravos. Fiquem calmos porque nós estamos oferecendo uma criança que não tem pecado, uma virgem que ainda não tem pecado. Mas o problema desses povos é que eles não entendiam que até as crianças têm pecado e até as virgens têm pecado. Ou seja, nenhum desses sacrifícios desses povos, por milhares de crianças que eles ofereceram, por milhares de jovens que eles ofereceram, nenhum conseguiu aplacar a ira de Deus. Mas Deus continua irado. Continua irado. E mesmo que nós pegássemos todas as crianças do mundo, todas as virgens do mundo, e oferecêssemos os holocaustos para Deus, Deus não tiraria a sua ira. Mas a sua ira, meus irmãos, ela pode ser aplacada, pode ser acalmada, pode ser retirada de sobre as nossas cabeças somente de uma maneira. Somente através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor vai para a cruz, a ira de Deus é derramada sobre o Filho. Justamente para que a ira não seja derramada sobre nós, porque nós somos tão pecadores quanto Jerusalém foi. Nós somos tão falhos como Jerusalém foi. Nós falhamos tanto quanto aquele povo estava falhando. E para que Deus não derramasse a ira sobre nós, porque nada que nós fizéssemos iria acalmá-lo, Deus então envia o seu Filho, sim, para andar sem pecado, sim, para ser um filho obediente, sim, para nunca pecar, para que a ira dele fosse derramada sobre o Filho, com a morte do Filho, para que a ira não fosse derramada sobre as nossas vidas, como foi derramada em Jerusalém, e como vai ser derramada sobre a cabeça de todos aqueles que não creem no Senhor. Deus escolheu uma maneira para acalmar a sua própria ira, para não derramar a sua ira sobre todos. Ele escolheu enviar seu Filho para morrer, para viver primeiramente sem nenhum pecado, para morrer em nosso lugar, porque nós não poderíamos acalmar a ira de Deus. Agora, meus irmãos, esta mensagem precisa ser transmitida. Não é uma mensagem que Jesus apenas morreu na cruz para nos salvar, mas é uma mensagem também que Jesus morreu na cruz para retirar a ira de Deus que estava sobre a nossa cabeça. Como Paulo fala em Romanos, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. E ele relembra disso. Olha, por natureza nós somos filhos da ira, ou seja, a ira deveria cair sobre a nossa cabeça porque nós pecamos. Mas ela não cai, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para que a ira fosse derramada sobre ele e não em nós. E meus irmãos, aí vem a anunciação, a pregação verdadeira, porque nós precisamos pregar Jesus Cristo e falar que ele é Salvador, mas falar também que o Senhor Jesus é o único que consegue acalmar a ira de Deus, o único que consegue retirar da nossa cabeça a ira do Senhor. Esse evangelho que precisa ser pregado, o evangelho de um Deus de amor, mas ao mesmo tempo o evangelho de um Deus que vai julgar e vai manifestar ira. Mas tem uma coisa curiosa, só vai ser retirado a ira sobre aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Olhe bem como nós muitas vezes não pensamos nas palavras. Nós dizemos que Jesus é nosso Salvador. Mas você já parou para pensar por que você diz que ele é Salvador? Salvador do quê? Salvador do quê? É lógico que ele só pode ser Salvador porque se ele não te salvasse, você iria para a ira eterna. Ele te salva da ira eterna, do julgamento eterno. É por isso que nós dizemos que ele é Salvador, porque ele justamente está nos livrando da ira salvadora para todos aqueles que creem, para todos aqueles que entregam a sua vida, para todos aqueles que confiam no Senhor como seu único e soberano Senhor. Assim a Bíblia apresenta esse Deus, meus irmãos. Para nós finalizarmos essa noite, eu quero passar por um outro livro para vocês verem como esse Deus de Lamentações, que está irado em Lamentações, é o mesmo Deus do Novo Testamento.
Abra comigo no mais famoso texto do Novo Testamento. Vocês sabem qual é? João 3,16. Por favor, Evangelho de João. Por que essa mensagem hoje, meus irmãos, para a igreja? Primeiramente, para que nós entendamos um pouco mais sobre Deus. É claro que muitas coisas nós precisamos explicar melhor, precisamos trabalhar mais. Mas primeiro, para que a igreja tema o Senhor como Ele se apresenta nas Sagradas Escrituras. E segundo, para que nós apresentemos Deus como Ele é para outras pessoas. Porque hoje você pega quase que 100% dos cantores gospel, e o que eles estão cantando? O que eles estão cantando? Vê se você consegue encontrar uma música dos cantores gospels que falem de ira, que falem de juízo, que falem de pecado. Mas quase que 100% das músicas só falam que Deus vai lhe abençoar, que Deus vai lhe enriquecer, que Deus vai lhe fazer prosperar, que Deus vai abrir as portas, mas não apresentam o outro lado de Deus. Ou seja, ficam criando para as pessoas um Deus que é só pela metade. Você vê as pregações e hoje em dia o sujeito sobe no púlpito e de 100 pregações que ele faz, as 100 pregações é só de um Deus bondoso, de um Deus maravilhoso. E não prega o Deus que o Senhor Jesus Cristo está apresentando em João 3. Olha que coisa curiosa. Você fala sobre o amor de Deus e alguém já te diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer, porque senão a ira será derramada sobre a cabeça. Mas as pessoas só decoram esse versículo. As pessoas não decoram o 3,17. As pessoas não decoram o 3,18. E muito menos decoram o 3,19 e o 3,36. Olha que coisa curiosa. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo do quê? Da ira. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha aí, e o julgamento é esse, que a luz veio aos homens e eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora vejam bem o que o Senhor Jesus vai falar no 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas o que diz no final? Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A única diferença de não receber a mesma ira, e pior ainda porque o inferno é uma ira eterna, não é só um momento como aconteceu em Lamentações. A única maneira de não receber a ira de Deus é crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Caso contrário, o Senhor Jesus mesmo diz que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. E a ira é completada no dia do final, no dia do julgamento final, quando Deus julgará todos aqueles que não creram e os lançará na ira pura, como diz Apocalipse, uma ira sem mistura, mas pura, para ficarem atormentados pelos séculos dos séculos, e o seu tormento não terá fim. Por isso Lamentações foi escrito, para que nós saibamos que Deus é amor, mas que também Deus exercerá juízo e ira no dia final. A esse Deus nós adoramos, a esse Deus nós prestamos culto, a esse Deus nós queremos adorar e viver num caminho de santidade, viver numa vida que agrade a Ele, mas só pela própria força, Senhor, sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.